E aqui, ó, está o bolo que foi feito ontem, que vocês pediram para que eu mostrasse como ele ficou. Ele ficou baixinho, porque a nossa forma era grande e só vai 1,5 xícaras de farinha. Então ele ficou baixinho. Ó, vou só segurar ele aqui um pouquinho para vocês verem como ficou aqui a aparência. Então, esse daqui, ó, é o creminho, tá? E ele ficou assim. Eu não achei que ele ficou muito fofinho, não. Eu achei que ele ficou firme. Pra falar a verdade, eu ainda não experimentei. Vou experimentar agora, pra já dizer aqui pra vocês. Eu deixei aqui guardadinho, porque eu ia experimentar depois. Mas vou experimentar agora, ó, com o creminho e o bolo. Ficou bom. Mas, quem é da turma e fala assim... Ah, eu não gosto de coisa muito doce. Então, eu acho que tem que comer salgado, né? Porque pra mim doce é doce, salgado é salgado. Mas eu sou da turma do 880, tá? Eu não sou muito do agridoce. E eu acho que quando a pessoa fala assim pra mim que é uma sobremesa, eu já meio que sei o paladar que vai vir na minha boca, né? O que eu vou sentir. Aí quando eu como uma coisa que tá meio insosso, que não tá nem doce, tá completamente sem açúcar, pra mim aquilo não é doce. É outra coisa que eu não sei o que é. Mas enfim, aqui tá o bolo pra vocês. Quem não viu esse vídeo, é o vídeo de ontem, tá? Anterior a esse, que está falando sobre o bolo sonho. Ele tá bem gostoso, tá doce sim, mas eu acho que ele devia de ter ficado mais macio, sabe? Eu achei a massa um pouco pesada. Enfim, foi uma receita que mamãe pegou na internet e quis fazer. Nesse vídeo, eu vou terminar de contar pra vocês o testemunho. Eu tô aqui pegando meu crochê, ó, meu crochê aqui, que ele já está ficando assim, ó. Mas, vou mostrar pra vocês também essa sacola aqui que foi feita de calça jeans. Olha, gente, que bonita que ela ficou. E aí, hoje eu saí e levei aqui o meu crochê aqui dentro. Mas a agulha não está aqui. Então, aqui tem um doce que eu ganhei. Eu vou pegar minha agulha e volto já já. Pronto, fui buscar a agulha. Então, estou usando aqui, ó, pra quem quer saber, esse fio aqui, ó, amigurumi, que é da Círculo, e estou usando agulha 3,5. Aqui fala que é pra usar agulha, vou fazer crochê, aquele que vocês viram que eu já mostrei. Ai, caçamba, cadê o negócio da agulha? Ah, aqui da agulha. É pra usar agulha entre 2 a 4 milímetros. E aí eu fiquei no meio do caminho e tô usando a 3,5, tá? E vou contar aqui pra vocês a última parte aí. Deixa eu aproximar vocês um pouquinho pra cá. Pera aí que eu já vou arrumar vocês. Vou contar aqui a última parte. Deixa eu arrumar aqui a câmera. A última parte do testemunho da minha conversão, tá? Então, vamos lá. Aí, lá no último... Ah, se você também viu, tem a parte 1 e a parte 2, que está aqui no canal, tá bom? Já aproveita, já dá o joinha agora, pra você não esquecer de dar o joinha depois. Isso ajuda bastante dar o joinha aqui no começo, tá? Do vídeo. Será que eu ponho vocês mais pra baixo, pra vocês verem o que eu estou fazendo? Deixa eu ver. Acho que eu vou pôr vocês assim, ó. Porque assim vocês conseguem ver aqui, né? Que eu tô trabalhando, não só eu falando, né? Deixa eu ver se eu ponho. Como que eu vou ajeitar vocês aqui? Deixa eu ver, fica meio torto, né? Gente, eu não gosto de tecnologia, então pra mim é tudo um desafio aí. Acho que agora vocês conseguem ver, né? Eu estou fazendo aqui um kimono, tá? Então, vamos lá.
Então, lá no último vídeo, eu falei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, que esse daqui eram bastante. Lá no último vídeo eu terminei falando então que eu conheci o canal aqui do YouTube do Josafá Agra. E aí eu comecei a ouvir e achei pertinente aquilo que ele estava falando, sabe? Que ele estava falando que lá a gente não aprende o que é realmente a salvação, como se dá realmente essa salvação, né? A gente não aprende nada disso. E eu confesso para vocês que na igreja que eu estava indo não tinha tanta clareza de informação. O pastor falava sim, né? Uma igreja bíblica sim, mas não tinha assim tanta clareza como o Josafá estava falando. E aí eu comecei a ouvir um vídeo atrás do outro, porque eu achei muito interessante aquilo que ele falava, ensinando sobre salvação, sobre o amor de Cristo, sobre tantas outras coisas que eu nunca tinha ouvido em 34 anos, né? De vida eu nunca tinha ouvido. Quando foi que isso se deu, que eu conheci o pastor Josafá Agra? Foi em 2025, nós estamos em 2026. Eu não sei falar para vocês que mês que foi, eu sei que foi em 2025. E eu comecei hoje, gente, só vou fazer um adendo. Hoje é a final do jogo da Copa. Então, se vocês ouvirem aí uns gritos no fundo, são os vizinhos que estão assistindo o jogo. Eu não ligo para jogo, mas quem gosta, né? A gente convive em sociedade, então se vocês ouvirem aí uns gritos, é isso, tá bom? Já deve ter feito algum gol aí, porque eu acabei de ouvir, não sei se vocês ouviram também. Bom, vamos lá. E aí, eu via que eu queria aprender mais, né? Eu nunca tive, lá na congregação cristã, eu nunca tive um estudo bíblico. Eles falam lá, sim, que a gente não pode estudar a Bíblia, a gente tem que ler, mas estudar não. Pasmem vocês. Vou até parar daquilo que eu tô fazendo pra falar. Pasmem vocês que tem um vídeo gravado na internet pra você que fala assim, ó. Ah, é mentira isso. Mas quem foi que falou isso? Na igreja que eu vou não fala. Gente, mas na igreja principal eles falam, tá? Então, qual que é a igreja principal? É a sede deles. Tô tentando arrumar aqui e vou falando, tá? É a sede deles, que é lá no Brás. Então, lá eles falam todas essas coisas que eu vou falar pra vocês. Aliás, eu não sei se isso foi falado lá ou se foi falado em outra igreja, em outro bairro, né, em outra cidade, mas tá gravado lá, tá? Tá gravado na internet, então não adianta vir aqui nos comentários falar assim que eu tô falando mentira, que não sei o que, porque tá gravado na internet, tá bom? Então, tá gravado assim, que eu expulso hoje o espírito de estudar a Bíblia. Vocês têm noção de que uma igreja que se diz cristã expulsa um espírito de estudar o livro que permeia todo o evangelho? Onde está escrito sobre Cristo, gente? Lá. Por que eles não querem que a gente estude? Por que eles não querem que a gente vá profundamente ali na Bíblia? Por quê? Faço essa pergunta aqui pra você. Por que eles não querem, né? Então, eu fico com essa dúvida, né? E aí, eu comecei a ouvir essas coisas e falar assim, não é possível que eu fui enganada há tanto tempo, que eu fui feita de idiota, tanto tempo na minha vida. Meu Deus do céu, hoje mesmo no almoço eu estava falando sobre isso. Como que eu pude acreditar, assim, de olhos fechados nessas pessoas e eu não questionava, porque eles falavam que o que se falava na boca deles era o
que vinha do coração de Deus, da boca de Deus. Então, como é que a gente vai questionar uma coisa dessa? Não é? Bom, e aí, o pior de tudo é que a gente acreditar de olhos fechados, não ter o senso crítico de a gente falar, mas espera aí, tal coisa, será que isso tá certo? Será que aquilo tá certo, né? Nunca, nenhuma coisa que eu ouvi na igreja, nenhuma profecia, porque lá é cheio de profecia, é muita profecia, todos os cultos têm profecia. Então, mas nenhuminha profecia que eu ouvi em 34 anos se cumpriu na minha vida ou na vida da minha família. E qual que era? E o que eles falavam? Que a gente orava pouco, que a gente não era fiel, que era porque você escutou música do mundo, porque você tomou vinho na sua casa, porque você usou brinco, porque você foi namorar com um moço do mundo que não era dali de dentro, né? Eles têm lá uma cultura de que se a pessoa tem uma relação sexual, eu não sei se pode falar isso aqui, que eu tô nova aqui, mas enfim, se a pessoa tem esse tipo de relação antes de estar casada, acabou a vida espiritual dela. Deus não quer mais ela. Deus não quer. Deus falou, ó meu filho, ó minha filha, olha meu filho, eu não quero mais você, tá? Eu mandei Jesus aí, Jesus sofreu, morreu na cruz, mas porque você fez isso, então o sacrifício que ele fez por você tá anulado. Eu não te perdoo. Inclusive, está gravado também que eles falando, se Deus perdoar, aqui não configura mais. Então, quer dizer, Deus perdoa, mas a gente não. E tudo isso tá na internet. E aí eu comecei a ouvir essas coisas lá no canal do pastor Josafá Agra, né? Hoje ele é pastor. Na época ele não era. Eu comecei a ouvir tudo isso daí e comecei a ficar pensando. Falei, olha, não era mesmo que eu ouvia tudo isso, né? E não era mesmo. E aí eu comecei a entender o porquê que há 8 anos atrás, naquela época, né? Agora 9 anos atrás, eu fui diagnosticada com depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Não bastou toda a vida que eu tive com meu pai desde criança, como eu já contei lá nos primeiros vídeos, né? Contei assim por cima. Não bastou aquilo tudo que eu passava. Quando eu chegava na igreja, que era um lugar de refúgio para mim, me era colocado medo, pânico, pavor de que eu não podia fazer nada errado, eu tinha que ser perfeita. Eu tinha uns vizinhos que eles falavam assim pra minha mãe, eu gosto que a sua filha brinca com a minha filha, eu gosto que a sua filha seja amiga da minha filha quando eu era adolescente, porque a sua filha é muito boazinha. Eles me chamavam de Santa Lu, a Santa Lu, porque eu não fazia nada errado, porque eu achava que o que eu fizesse de errado ia refletir, eles ensinavam isso lá, que o que você faz de errado, Deus te pune. E eu não queria ser punida, porque a minha casa era um verdadeiro inferno. Todo mundo da CCB na minha casa, a família da minha mãe, todo mundo, a família do meu pai, todo mundo em pé de guerra. Os irmãos da minha mãe são 6 filhos, ninguém se dava com ninguém, todo mundo brigava, e todo mundo da CCB. E eu ficava pensando, né, que a família era isso. Hoje, depois de tanto tempo sendo enganada nesse lugar, hoje eu sei o que é uma família cristã. Hoje eu entendo o que é uma família cristã. Gente, meu coração tá aqui pulando de alegria, porque eu quero falar desse Jesus maravilhoso que eu encontrei. E eu fiquei muito doente da depressão, da ansiedade, e não sabia de onde tinha vindo. Comecei a fazer terapia, né?
Nunca falei para as terapeutas que eu vinha dessa igreja, porque eu achava que a igreja não tinha nada a ver com isso. Eu achava que era tudo que eu passei, era tudo que eu passei no meu primeiro casamento, tudo que eu passei no meu segundo casamento. Eu achava que era por conta de todas essas coisas. E depois eu vim descobrir que começou lá na infância, dentro dessa seita maligna que estragou uma boa parte da minha vida, me deu muito prejuízo, que eu estou colhendo os frutos desse prejuízo até hoje, emocionalmente, sentimentalmente. Me separaram lá do meu primeiro amor, da afetivo, né? Não tô falando do primeiro amor de Cristo, não, tô falando de sentimento mesmo, de homem e mulher. Me separaram, sofri que nem não sei o que, acreditando na profecia daquela mulher que é a mãe do ancião. Pasmem vocês, a mãe do pregador fez uma profecia mentirosa, enganou a minha família, enganou a todos, sabe? Ela nem me conhecia, nem conhecia o rapaz. E como que ela veio me inventar uma mentira horrível? Tá lá no primeiro vídeo, se você não viu, vai lá, pra saber do que eu tô falando. E aí, eu quero fazer uma pergunta aqui, pra vocês. Vocês conhecem cartomante? Pessoas que lê a mão e adivinham o futuro? Vocês devem conhecer, né? Eu quero contar um fato pra vocês. Eu tô contando aqui pra quem não conhece, tá? Dessa igreja, né? Quando a pessoa que frequenta essa igreja, ela não fala de Cristo, ela não fala do evangelho pra outra pessoa. Ela fala da igreja. Ela fala assim: vai lá na minha igreja, porque ela não tem dízimo, o pastor não tem pastor, o ancião, que é a mesma coisa que o pastor, tá? O ancião, ele não estuda a Bíblia, ele não prepara nada antes de ir lá, porque Deus revela pra ele, né? Deus ali vem ali na mente dele e Deus revela pra ele. E você vai lá e ele vai contar tudinho da sua vida, ele vai falar a sua vida inteirinha. Gente, qual que é a diferença de uma cartomante? A cartomante não adivinha toda a sua vida? E pior que acontece mesmo, viu? Acontece, porque eles falam sim, a pessoa entra lá, eles falam tudinho da vida da pessoa. Só que na Bíblia tá escrito, tem uma parte lá na Bíblia, eu não sou boa de falar, tá escrito isso, aqui, ali, não é isso que eu vim fazer aqui, tá? Eu vim falar da minha vida, da minha experiência. Agora eu quero saber, que lá na Bíblia tá escrito assim, ó, sobre o espírito dos adivinhos, que Jesus expulsou o espírito da adivinhação da mulher. E ele até foi expulso da cidade porque aquela mulher dava dinheiro para as pessoas porque ela adivinhava, né? Ela era tipo uma funcionária de alguém, vamos dizer assim, uma escrava de alguém. Ela adivinhava, as pessoas pagavam para ela e aí o dono dela ia lá e pegava o dinheiro dela. Então, as pessoas que lucravam com isso expulsaram Jesus daquela cidade e ele teve que ir embora praticamente que fugido, porque ele acabou com aquele espírito. E vocês já acham que Deus está feliz com isso? O que vocês pensam a respeito disso? Escreve aqui nos comentários para mim. Por que é que uma pessoa tem que adivinhar toda a nossa vida se Deus já deixou escrito, a Manu, se Deus já deixou escrito lá na Bíblia? Para que mais profecia se já está escrito lá? Tanta profecia. Manu, você vai lavar suas partes bem na câmera, Manuzinha? Vai, filha? Então, gente, é muita coisa que hoje eu fico pensando, eu falo como eu fui enganada nesse lugar, como é que eu me deixei enganar. Eu sou uma pessoa muito crítica, eu penso, sabe? Eu fiz magistério, eu tive filosofia, sociologia e eu aprendi a pensar. Mas eu não conseguia. Sai, Manu, deixa o meu bolo aí. E eu era tão cega, mas era tão cega que eu não conseguia enxergar isso.
E aí, voltando lá nos vídeos do Josafá, eu escutava ele falando que ele fazia estudo bíblico. E eu falava, mas que raio de estudo bíblico é esse? Eu preciso fazer esse estudo aí. Que eu conheci Jesus e eu preciso conhecer mais de Cristo. Eu preciso saber o que está escrito na Bíblia. Eu nunca li a Bíblia inteira, né? E não adianta só ler, você tem que estudar, você tem que entender o que está falando lá. Não adianta só você ler. E aí eu entrei em contato com o Josafá e falei que eu gostaria de fazer o estudo bíblico. Prontamente ele falou pra mim, né? Ah, tudo bem, pode entrar lá. Me passou o telefone, né? O WhatsApp. E eu comecei então a fazer o estudo bíblico. Desde então, a minha vida mudou completamente. Eu comecei a entender quem era o Deus, quem é o Deus que eu sirvo. Eu comecei a entender o que é a salvação, exatamente o que é a salvação. A salvação não é a salvação aqui do mundo, que em vez de ir pro inferno eu vou pro céu, não é essa a salvação. A salvação é da ira de Deus, quando ele voltar aqui, quando Jesus voltar, aqueles que não creram que ele é o nosso Salvador, é o único Salvador e suficiente Salvador, vai ir para um lugar, gente, que vai ter a ausência de Deus lá. Eles nunca vão conhecer a Deus, mas eles vão ter visto Jesus, porque a Bíblia diz que todo olho vai ver. Então eles vão, imagina a tristeza que as pessoas vão sentir. Então, e eu entendi também o que Jesus realmente fez por mim. Ele deixou o céu, porque Jesus é o Deus que se fez homem. Lá na CCB, eles acreditam que Jesus é um, Deus é outro e o Espírito Santo é outro. Mas é a Trindade, ele é o mesmo. É o Deus Criador, Pai, é o Deus Salvador Jesus e é o Deus Consolador, o Espírito Santo. Então, é assim que eu creio, tá? Se você não crê, eu não estou aqui para enfiar Jesus na sua cabeça. Estou contando da minha história. E aí, eu comecei a aprender tudo isso. Eu comecei a entender que Jesus, Deus, ele não é tirano. Ele não me pune, porque ele me amou primeiro. Antes de eu saber que ele existia, ele já me amou. Ele veio, ele deixou a glória dele para vir aqui se tornar homem, apanhar. Tem um livro maravilhoso que chama A Crucificação de Cristo através de um cirurgião. Agora esqueci o nome do autor, mas é alguma coisa Barbet. Barbet é o sobrenome dele. Se vocês lerem lá o que aconteceu no corpo de Cristo, ele sendo pessoa como a gente não ia aguentar nem 1/10 a primeira chibatada que ele tocou. Olha, é o jogo, se vocês estão ouvindo. Eu acho que foi pra prorrogação, me parece. E eu acho que a Argentina tá perdendo. Bom, enfim. Então, a gente não ia aguentar. Então, hoje, eu sei o tamanho. Eu não conheço esse tamanho desse amor, porque a gente, humano, não conhece, né? Mas eu sei que eu sou pecador e vou ser pecador até morrer. Mas que todos os dias ele vai me perdoar. Todos os dias. Então, eu comecei a ter essa intimidade com ele através do estudo bíblico. E eu fui entendendo e eu fui vendo que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia não fala de mim e não fala de você, a Bíblia fala de Cristo. Nós não somos a Esther, não somos o Davi, o nosso vizinho, o nosso chefe, a pessoa que bateu no nosso carro não é o Golias, tá? Davi se refere a Jesus. O Golias é a morte, é o pecado que Jesus veio aniquilar. Nós não vamos mais, a gente vai morrer nesse corpo, mas a gente vai viver com ele eternamente.
num lugar que não vai ter nada do que de ruim que tem nessa vida, porque não vai mais ter pecado. Então, eu fui me encantando com aquilo, eu fui entendendo e eu fui percebendo que todo o amor que eu buscava de homens nessa vida, digo de amor humano, tá? Não tô falando de homem, amor de homem e mulher, mas todo aquele vazio que tinha dentro de mim, sabe? Tudo que me faltava, foi Cristo que foi preenchendo, né? E hoje eu falo assim com muita alegria, com um sorriso nos lábios, porque hoje eu conheço o meu Salvador. Lá na CCB, eles dizem que para a pessoa ser salva, ela precisa ser boa. Então eu costumo dizer assim: Jesus, desce da cruz, não precisa mais desse sofrimento. Porque se eu mesma posso me salvar, o que Jesus fez lá na cruz? Então eles acreditam que eu vou poder me salvar se eu for uma pessoa boa. Mas aí eu digo pra vocês, se eles acham isso, então quer dizer que todas as outras pessoas que existem na face da Terra desde 1910, né, antes de 1910 e depois de 1910, que não fazem parte da congregação cristã, elas são pessoas ruins. Mas eu pergunto pra vocês, quem tá lá dentro da congregação, todo mundo é bom? Meu pai não era bom, meu pai estava lá. Então é tanta asneira, gente, mas é tanta asneira. A saia salva a pessoa, não cortar o cabelo salva a pessoa. O homem não pode usar bermuda, porque senão ele peca e não é salvo. Não pode ir na praia que foi Deus que fez, o mar, a areia, o sol, foi Deus que fez. Não tô falando pra pessoa ir lá na praia e ir lá com roupa indecente, mas vai com roupa de banho, uma roupa decente. Não vai com um olhar que você vai olhar pro corpo da outra pessoa. A gente não vai pra isso. Eu nunca fui na praia pensando nisso. Que mal tem, né? O mal tá nos nossos olhos. Não é o que entra pela boca que contamina o corpo, é o que entra pelos olhos, já diz lá na palavra de Deus. Então, não adianta você ser uma pessoa que você nunca cortou o cabelo, nunca passou um batom, nunca usou um brinco, nunca usou uma calça, não teve relação antes do casamento e você não acreditar que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Você não vai com ele o dia que ele voltar para te buscar, para buscar a igreja. O dia que chegar a sua hora da sua morte, você não vai com ele. Porque é ele que nos salva, é ele, não sou eu. Eu não tenho esse poder. Você não tem esse poder. A sua roupa não tem esse poder. Mesmo porque isso aqui, uma hora se estraga e joga fora. Que poder tem isso? Que poder tem você pôr um pano na cabeça? Ah, se eu pôr o véu na cabeça, Deus me ouve. Deus te ouve até você tomando banho. A oração que tenho marcada na minha vida, que mudou, uma das orações assim que acabou com o sofrimento que eu tinha, eu ia entrar no banho, eu estava já sem roupa, eu ia entrar no meu banho, mas eu fiz aquela oração falando: Senhor, eu não tenho mais nada o que fazer mediante a essa questão. Agora tá nas suas mãos, Senhor, faz aí o que o Senhor quiser. No dia seguinte ele resolveu tudo pra mim. Uma coisa que era de 12 anos, ele resolveu tudo pra mim. Porque veio do meu coração. Eu saí de cena e deixei ele agir. E ele fez tudo perfeitamente. Onde eu não via saída, ele fez. E não é só por ir morar no céu que eu amo, mas é por tudo que ele fez por mim. É por entender que ele me criou, que ele me amou primeiro. Eu não preciso ser boa e amá-lo para ele me amar. O amor dele é incondicional. Isso não existe aqui na Terra, a gente não consegue entender. Bom, e aí, quando começo a falar desse assunto, gente, eu não tenho fim, porque sabe quando a gente tem um filho pequeno em casa? E daí você tem um bebezinho, e aí você quer contar pra todo mundo aquele bebezinho: ai, que é lindinho, ai, porque eu amo, ai, porque isso, porque aquilo. Sabe? É assim. Esse assunto pra mim, né? Então, mas eu não sou a crente chata, viu? Que fico aí falando pra todo mundo, não. Mas quando eu tenho oportunidade, alguém que quer conversar sobre o assunto, eu tenho muito assunto pra falar. E aí eu comecei a fazer o estudo bíblico e comecei a entender que a única coisa que Deus espera de nós é que nós confiemos nele, de olhos fechados, né?
aonde não tem o chão, e se ele falar vem, você vai. Então, é a confiança. E aí um dia, a medicação que eu tomava para ansiedade, eu comecei a... Sempre tomei, tá? Tava tomando essa medicação há 8 anos. E aí eu comecei... Eu estava fazendo o estudo bíblico, eu estava entendendo tudo isso. Eu entendi o que era o perdão, o que realmente é o perdão. Se você quer que eu fale sobre isso, deixa escrito aqui embaixo que eu vou contar também essa parte sobre o perdão, né? É muita coisa, esse vídeo aqui vai ficar mais comprido, igual o primeiro. Mas agora meu celular já apaguei um monte de coisa, então agora eu posso falar. Bom, aí eu comecei, um dia eu acordei com uma tontura, e aí falei assim, mãe, alguma coisa não tá bom. Eu tô com barulho no ouvido, tô com tontura, e a minha mãe às vezes tem crise de labirintite, ela toma um remédio meu. Eu comecei a tomar e aquilo não passava, e eu com tontura, com aquele zumbido. E aí eu não sou de tomar remédio, eu não gosto de tomar remédio nem pra dor, assim, só se for uma coisa muito extrema, né? E aí, como eu já estava tomando o remédio da tontura, eu esqueci de tomar a outra medicação, né? O ansiolítico e o antidepressivo. Então eu esqueci de tomar. E aí, de repente, eu parei de tomar o outro remédio, porque eu não ia ficar tomando sempre, né? Eu tomava só quando eu via que eu tava com tontura, né? E aí, eu esqueci de tomar o ansiolítico, o antidepressivo. Eu esqueci de tomar por 3 dias. E eu fiquei bem. E aí, quando eu me dei por mim, eu falei, mãe, eu esqueci de tomar meus remédios. Meu Deus, isso aí não pode parar de uma hora pra outra, né? E aí eu voltei a tomar. E aí eu voltei a ficar com zumbido e voltei a ficar com a tontura. Aí eu liguei uma coisa com a outra e falei, deve ser por causa do remédio. Eu acho que eu já tô tomando há muito tempo. E o remédio já não tá mais fazendo bom, né? Dando certo. Então, eu falei, eu vou voltar lá no médico e vou conversar com o médico a respeito disso. E aí eu voltei no médico. Contei tudo pra ele, expliquei. Falei, ó, eu não tomei mais, já faz 1 semana que eu não tô tomando, porque se eu tomo eu fico ruim. Aí o médico falou pra mim, olha, o seu próprio corpo está rejeitando a medicação. Então eu entendo que seja um sinal de que você não precisa mais desses remédios. E se você já tá 1 semana sem tomar, a gente não vai nem fazer o desmame da medicação. Então você não toma mais e eu estou te dando alta da psiquiatria. Então, o que me fez ter alta da psiquiatria? O que me curou? O que me deixou bem? Foi entender quem é Cristo. Foi entender que eu sou livre. Eu sou livre. Hoje eu não tenho uma fé pautada nas minhas atitudes. Hoje eu não precisei sair lá da CCB, porque eles falam, né? Saiu da igreja porque queria colocar calça, saiu da igreja porque queria passar batom, saiu da igreja porque queria pintar unha, saiu da igreja porque queria namorar com quem não era da igreja, porque eu fiz tudo isso enquanto que eu tava lá dentro. Tudo isso. Eu me casei com a pessoa que não era de lá. Eu só usava saia para ir para a igreja. Eu nunca usei saia em outros lugares. Eu achava o cúmulo do absurdo passar frio nas minhas pernas. Eu sempre cortei o cabelo, já contei isso aqui lá no primeiro vídeo. Sempre fui à praia, sempre fiz tudo isso, né? E então não foi por isso que eu saí da igreja. Eu saí da igreja porque o Senhor Jesus me libertou. Eu não sei, hoje no almoço eu estava falando sobre isso. Foi ele que me libertou, não foi o crítico lá, porque eles falam que o Josafá é o crítico da CCB, né? Ele faz as críticas, né? O Júnior, tem os outros canais aí, né? Que falam também.
Não foram eles que me tiraram de lá. Foi o Espírito Santo que foi falando pra mim. Tinha mais de Deus pra mim. Tinha mais de Deus pra mim. Foi a Deus usou a Rosângela, minha amiga, que me entregou os louvores, que me apresentou os louvores e que eu comecei a ouvir. Foi por isso que eu saí, né? Eu ia lá e eu falava assim, não é possível, não é isso, não é isso, não é isso. Então, foi assim que eu saí. E hoje aqui na minha casa, a minha mãe, glória a Deus por isso, deixo aqui registrado, Deus libertou a minha mãe dessa seita maligna. Hoje a minha mãe conhece Cristo. Hoje a minha mãe aceitou Jesus como o único Salvador. Não é a saia que a minha mãe vestia que ia levar ela para o céu. É Jesus, é só Ele. É só Ele que nos leva para lá. Que vem nos resgatar. Então, hoje a minha mãe não frequenta mais essa seita. O meu irmão também não. E eu também não. Nossa família somos nós três. A minha filha nunca frequentou, graças a Deus. Sempre falei de Jesus para ela. Ela sempre me acompanhou nas outras igrejas e ela entende quem é Jesus hoje. A minha sobrinha foi criada nessa igreja, mas hoje ela não frequenta igreja nenhuma porque ela ainda tem alguns problemas, não concorda com as coisas que acontecia lá, né? Mas hoje ela já é uma adulta. E hoje aqui na minha casa moramos eu, a minha mãe e a minha filha, e eu posso dizer para vocês que hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor e que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa casa. Aqui tem louvores todos os dias. Aqui o nosso assunto é Jesus. Tem alegria. A nossa família se dá bem, todo mundo se dá bem, né? A gente vai lá na igreja que eu contei pra vocês que eu me converti, que é a igreja Lírio, do pastor Diego Menin. O meu irmão frequenta essa igreja, a minha mãe frequenta essa igreja. Às vezes eu também, eles estão lá no culto, às vezes eu também vou, hoje eu não fui, mas às vezes eu também vou. Hoje eu frequento a igreja no Caminho de Jesus Cristo, que é do pastor Josafá Agra. E assim, eu vou lá por quê? Porque fala de Cristo. Porque o dia que o pastor Josafá Agra não falar mais de Cristo, eu também não vou lá, né? Então, é isso. Eu não tô aqui pra falar, vai nessa igreja, vai na outra igreja. Não, procure Cristo. Procure Cristo. Pode ir em qualquer igreja. Vai lá e veja, está falando de Cristo ou está falando da sua vida? Está falando que você vai prosperar, que Deus vai te dar, que Deus promete o melhor dessa terra para você? Tá tudo errado, Deus não promete nem nada bom nessa terra, nada bom. Ele promete a vida eterna. É essa que é a promessa de Deus na sua vida. É isso que você tem que acreditar. A Bíblia promete isso. Jesus nunca falou que seria fácil e que a nossa vida seria boa. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições. Agora o restante do versículo que fala, né? Tem de bom ânimo que eu venci o mundo. O versículo para aí, tá? O ponto final é aí. Não é e vós vencereis também, porque não é isso que tá falando lá na Bíblia, tá? Isso aí é o pessoal que acrescentou. Então, gente, tenham um senso crítico. Pensem, analisem bem e vejam aonde que vocês estão depositando a confiança de vocês e aonde vocês estão criando seus próprios filhos, porque eu fui muito prejudicada na minha vida por conta de falsos ensinos. Então creiam somente em Cristo. Não estou falando que o Josafá Agra é uma pessoa, como que eu vou dizer, sem erros. Todos temos erros, Toda igreja vai ter erro, porque toda igreja é feita de pessoas e todos nós somos falhos, né? Todos nós somos pecadores e vamos ser pecadores até a morte. Não é a água do batismo que vai limpar nossos pecados, é o sangue de Cristo que ele fez na cruz que vai limpar os nossos pecados, que vai nos salvar, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Curte, comenta, compartilha.
manda para as pessoas que você gosta. E se você for deixar um comentário aqui, por favor, deixa um comentário respeitoso, tá bom? Porque comentários que não forem respeitosos eu vou tirar, tá? Já vou bloquear. Vou apagar o comentário, tá bom? E vou bloquear a pessoa. Então, se você for fazer um comentário aqui, não me atacando, falando qualquer coisa, nem faça, porque você vai ser removido, tá bom? Já vou dizendo aqui, tá? Que eu não admito desrespeito. Então, é isso o vídeo de hoje. Curte, comenta, compartilha, manda pra alguém. E, um beijo. Até o próximo vídeo. E eu acho que acabou o jogo. Tá tendo aqui, uns fogos. O pessoal aqui no prédio tá tudo gritando. E eu desejo aí que vocês fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo e até o próximo.